Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas o importante é assistir, ser abençoado, compartilhar, se inscrever se ainda não for inscrito, deixe o seu comentário, seu like, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo bom para passar para frente, né? E nós estamos com Café com Deus Pai. E hoje a leitura para a meditação do dia é João capítulo 10. Mas como eu disse, por ser uma leitura bem extensa, nós estaremos lendo apenas o devocional aqui, do devocional. E o tema de hoje é renove seus pensamentos. Vamos lá. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4. Ainda que a voz de Deus nem sempre seja audível, ela ressoa nos nossos pensamentos. Ao mesmo tempo, o maligno nos desencoraja a crer. Muitas vezes, podemos, tal como um relâmpago, relembrar de uma ofensa de 3 anos atrás. É muito interessante a velocidade do pensamento, pois não percebemos que estamos prestes a cair em uma armadilha. Isso aqui é muito importante, gente. Muito importante mesmo. A gente se atentar para isso. Porque muitas vezes nós ouvimos uma voz. Nós sentimos algo dentro da gente. Aí a gente pensa, isso é coisa... Tô ficando doida, isso é coisa de mim mesmo. E aí a gente desobedece aquilo que veio, aquela voz, aquele direcionamento, e a gente faz totalmente o contrário, e aí dá errado, né? Euzinha aqui, já fiz isso muitas vezes. E essa questão de relembrar coisas antigas, gente, principalmente quando a gente está sozinha lavando vasilha. Meu Deus, como isso acontece, da sua mente vaguear, e aí de repente você tá lembrando de coisas só, e aí de repente o seu coração começa a fechar, de repente você começa a se entristecer, de repente você começa a sentir raiva da pessoa da qual estava sendo direcionado o pensamento. Aí a pessoa chega, não tá sabendo de nada, mas a gente está com raiva, está com o coração fechado, né? Então, precisamos avaliar o que nós estamos pensando, do que o nosso coração está sendo cheio, né? Precisamos procurar policiar os nossos pensamentos. E sempre que vier pensamentos ruins, alguma coisa ruim, lembre de um versículo bíblico. Combata isso com um versículo bíblico, assim como Jesus fez quando ele estava sendo tentado lá no jardim. Ele combatia com a palavra. E para isso é necessário que nós tenhamos palavra no coração guardado. Como dizem, azeite de reserva, né? Aqui o comentarista ele fala assim, ó: quando olho para as decisões mais tolas da minha vida, lembro que tive um pensamento antes de decidir. Nada acontece assim. Nada. A gente alimenta os pensamentos primeiro, né? Aprendi que o inimigo não pode matar o meu relacionamento com Deus, mas pode tentar matar a minha fé. Pensar que não sou suficiente, que algo ruim está prestes a acontecer, ou qualquer outra dúvida e insegurança, esses pensamentos podem ser afastados ao compreendermos que as fortalezas na mente tentam nos impedir de lembrar o que sabemos sobre Deus, o que Ele já fez e o que pode fazer. Então, é muito importante, gente.
buscar na palavra. E eu gosto muito de ouvir testemunho, já falei isso. Gosto muito de ouvir testemunho. Gosto muito de ter pessoas de fé como referência e lembrar do que Deus fez, porque isso acrescenta muito a nossa fé, nos ajuda muito a trilhar, né? Não ser guiado pela fé dos outros, mas o que Deus fez na vida da pessoa vai aumentar a minha fé. E aí eu posso usar a minha fé e alcançar aquilo que o Senhor me prometeu, aquilo que deseja o meu coração, estando alinhado com os pensamentos do Senhor. Né? Qual a importância de renovarmos os nossos pensamentos? A importância está no fato de que, tal como pensamos, assim seremos. Lembra do devocional de ontem, né? Que eu disse que os discípulos, o povo judeu, eles se viam como gafanhotos. Bom, agora eu não sei se foi no de ontem ou foi no de domingo, tudo bem, mas enfim, né? Veio agora o pensamento aqui. O importante é que eu falei, que vocês assistiram, hein? Os judeus, quando eles saíram da terra do Egito, que eles foram para Canaã para espiar como era a terra, quando eles chegaram lá, que eles viram aqueles homens grandes, que eles viram como era, eles se viram pequenininhos, eles se viram fracos. Aí eles falam, nós somos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos olhos, né? Então, eles não se enxergaram como um povo de Deus, que Deus já tinha abrido o mar, que Deus já tinha matado todo o exército do faraó por eles. Então eles não acreditaram na paternidade do Senhor para com eles, né? Então nós precisamos sim estar renovando os nossos pensamentos diante das circunstâncias, diante da dificuldade. A gente precisa lembrar que nós temos um Deus que faz muito mais do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos, né? Então, nós precisamos nos sentir, nos ver como filhos de Deus e amados como filhos de Deus, né? Então, se eu creio que sou filho de Deus, acredito na sua paternidade, creio que aquilo que o Senhor faz é bom e que ainda que os dias sejam difíceis, Ele está comigo. Então isso se tornará uma verdade que direcionará a minha realidade. Então, assim como eu penso e verbalizo, assim será, gente. Eu tenho testemunhos assim, ó, do que eu verbalizei e aconteceu, né? Um deles foi uma vez que o meu filho saiu para ir para um curso e ele falou, mãe, me pega no ponto vai lá me buscar no curso. Só que eu pensando na gasolina, que era lá no centro, falei, não, meu filho, vem de ônibus. Aí ele brincou, e se eu for assaltado? Eu falei assim, se um cara colocar uma faca em você e querer tomar o seu celular, né? Então assim, a gente descreveu a cena e assim aconteceu, né? Porque o inimigo, ele trabalha em cima das nossas palavras, então nós precisamos tomar muito cuidado. E aí, quando foi 11 horas da noite, o menino me liga, mãe, ligou do celular do amigo, porque o dele o ladrão tomou. O ladrão colocou uma faca na coxa do amigo e falou, passa o celular. Aí o meu menino passou dele e o outro não passou não. Né? Então, assim, aí ele me liga, mãe, a gente foi assaltado, vem buscar a gente aqui no terminal e tal, né? Então, assim, eu fiquei me sentindo tão mal, porque aconteceu exatamente como eu verbalizei, né? Aqui em casa também, quando os ladrões entraram, eu verbalizei como poderia acontecer, e aconteceu exatamente. Então, assim, vamos tomar cuidado com o que sai das nossas bocas, né? Isso palavras que a gente solta em relação a nós mesmos, em relação às pessoas que nos cercam, nós precisamos tomar muito cuidado, tá?
Isso foi só um exemplozinho, só que eu lembrei sobre verbalizar, sobre acontecer aquilo que a gente fala. Na Bíblia fala, aquilo que tua alma pensar, assim será, né? Então a gente toma cuidado. Vamos voltar aqui. Contudo, se eu enxergo Deus como alguém distante, que não expressa tanto cuidado comigo, certamente essa raiz de orfandade será a minha amiga mais próxima e não viverei os planos de Deus em plenitude. Ontem nós falamos sobre isso, sobre como nós, como pais e mães, nos comportamos com os nossos filhos, que isso vai influenciar a vida deles, né, para o resto da vida. E assim é com a gente, né? A gente, se nós pararmos para analisar, por que nós não temos tanta fé em Deus? Por que nós não acreditamos que os nossos sonhos serão feitos? Pode lá na sua infância que algo aconteceu, uma promessa do seu pai foi quebrada, algo que ele disse e ele não fez, né? Então, às vezes não foi por maldade, mas por falta de condição. E aí isso gera em você uma desesperança, e aí tudo que as pessoas dizem que vai acontecer, você já não acredita mais, né? Então, assim, eu sou prova disso. Olha, gente, eu uso muito a minha própria vida, porque é o que eu vivo e é o que eu conheço, né? Eu não conheço a vida de ninguém para mostrar exemplos. Eu conheço a minha vida, aquilo que eu errei, aquilo que eu superei, aquilo que Deus fez. Então, tipo assim, vocês vão ouvir muita coisa a meu respeito. E aí sim vocês vão me conhecendo, sabendo as coisas que Deus faz comigo, as minhas frustrações, aquilo que o que deu certo e o que não deu. Né? Mas em relação a promessas, eu lembro que quando meu pai veio nos trazer do Piauí para cá, ele prometeu que a gente ia ser rico. Ele chegou com essa história: nós vamos mudar para Goiás e nós vamos ficar ricos. E eu era uma criança de 8 anos. Para quem passava fome, ficar rico, gente, é uma promessa enorme. E quando eu vim, eu saí prometendo para as minhas amiguinhas que eu ia levar presente, que eu ia levar isso quando eu voltasse e tal. E quando nós chegamos aqui, a realidade foi totalmente diferente. Porque, tadinho, ele saiu iludido. E quando chegou aqui, trabalhar na roça, passar necessidade, não ter onde morar. E eu ficava assim, gente, mas como? Não era para ser rico? Porque a criança imagina que vai ser de uma hora para outra, as coisas vão acontecer de uma hora para outra, né? Então, assim, foi frustrante, né? Foi frustrante. O meu pai me prometeu um bolo de aniversário e não consegui dar. Por quê? Porque não tinha condições. Só que a criança não entende. E aí gera na criança uma raiz de desconfiança. Não, ele não vai dar conta. Que era isso que eu pensava. Todas as vezes que eu ouvia alguém prometer, eu falava assim, não, ele não vai dar conta. Vai acontecer um monte de coisa ruim e ele não vai dar conta. E até hoje, quando aqui dentro de casa, quando meu bem fala assim, meu bem, vamos fazer isso, vamos projetar isso, eu já penso, não vai dar certo, não vai conseguir, vai acontecer coisas ruins, vai acontecer imprevistos. Não é porque não queira fazer, é porque a vida é assim, não vai dar certo, sabe? Então tem esses pensamentos que eu preciso lutar constantemente. Então quando eu falo para vocês que Deus fala comigo primeiro para falar com vocês, é maravilhoso, eu aprendo junto com vocês, eu ouço a voz de Deus junto com vocês quando nós estamos aqui no devocional. E a cada devocional, o Senhor vem tratando com a gente, o Senhor vem tirando essas raízes, vem tirando. É lindo, é maravilhoso. Então vamos lá, voltar aqui. Então, se nós acreditarmos na paternidade do Senhor, nós vamos deixar de nos sentir órfãos,
nós vamos deixar de nos sentir aquela criança que muitas vezes foi rejeitada pelos adultos, né? Nós temos Deus conosco sempre, tá? Então vamos viver os projetos de Deus, os planos de Deus em plenitude, tá? Porque a Bíblia diz que os pensamentos dele para nós são mais altos, são muito mais altos. Amém? Olha só. Por isso, ter uma mente poderosa, amparada em Cristo, é uma fortaleza inabalável. Os meus pensamentos precisam estar condicionados aos cuidados de Deus, pois sua direção para a minha vida é a melhor. Afinal de contas, a minha melhor versão é em Deus. Então, mudemos a nossa maneira de pensar, né? Mudemos a nossa maneira de enxergar Cristo. Mudemos a nossa maneira de nos enxergar, né? Tive a propaganda do YouTube aqui na música. Eu tive que dar uma pausa aqui, deu uma desconectada. Olha só. Eu só queria complementar aqui sobre as questões das promessas. Nós, como pais e mães, prometer e não conseguir fazer. Então, quando os meninos eram pequenos, eu empolgava também e prometia. E aí, como sempre, acontece coisas que a gente não dá conta. Então, eu tomei a decisão e nós, na verdade, aqui tomamos a decisão de não ficar prometendo, mas se tiver condições no momento, faz, né? Porque é frustrante, né? É frustrante pra gente como pais e é frustrante pros filhos, né? E para que não haja essa influência, para que não haja essa influência negativa, né? Então nós precisamos criar em nossos filhos influências positivas, coisas positivas, para que eles adquiram essa fé em Deus, né? Que mesmo em momentos difíceis, eles vão acreditar que algo bom vai acontecer, né? E aí, logo, à medida que nós formos tendo mais devocionais, eu estarei contando mais testemunhos daquilo que Deus faz em nossas vidas. Por quê? Porque nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, é isso que você vai meditar hoje. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Quando vier pensamentos tristes, quando vier coisas tristes, aí você lembra de algo bom, de um testemunho bom. É por isso que é importante testemunhar, como eu já disse, né? Então, quando começa a vir esses pensamentos, não vai dar certo, aí eu lembro de algo que Deus fez em minha vida, que deu certo, que eu estava passando pelas mesmas dificuldades financeiras ou saúde, seja lá o que for, e eu orei e Deus resolveu, Deus fez. Aí eu lembro, não, daquela vez deu certo e assim vai dar certo também. Então, vamos sempre estar renovando os nossos pensamentos. Amém? E a palavra-chave de hoje é lembranças. Crie lembranças boas, né? Crie lembranças boas dentro da sua casa. Crie lembranças boas com a sua família. Não precisa gastar tanto, não precisa de coisas mirabolantes. Na simplicidade, crie lembranças boas para sua família. É o que vai ficar, é o legado que você vai deixar. Você pode morrer de trabalhar e juntar muito dinheiro e dar muitos presentes, dar muitas coisas caras para o seu filho, para a sua família, mas se não tiver a sua presença, não tiver o seu carinho, o seu abraço, o seu sorriso, nada disso adianta. Seus filhos querem o seu abraço, seus filhos querem a sua companhia, tá?
Então, crie lembranças boas. Eu achei muito interessante, muito gostosinho. No domingo, nós temos um casal de amigos e a filhinha deles estava fazendo aniversário no dia. E aí esse meu amigo falou assim, hoje é o dia dela. Então, desde ontem que nós estamos deixando ela escolher as coisas que ela quer. E hoje nós perguntamos para ela em qual igreja que ela quer cultuar a Deus hoje. E a gente falou a igreja que a gente congrega ou a igreja do vovô. Aí ela disse, eu quero estar com o vovô e com a vovó, né? Por quê? Porque eles dão lembranças boas para a netinha. Então ela queria estar naquele dia cultuando a Deus com os avós, né? Sem contar que os avós tinham acabado de sair da casa dela, né? Então eu achei tão lindo isso, né? Essa questão de nós criarmos lembranças nas pessoas. Isso é maravilhoso, principalmente na infância, né? Então, vamos agir dessa maneira. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, neste momento eu te engrandeço, eu te exalto, Pai, pois até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Que nós possamos, meu Deus, ter a nossa mente cativa em Ti. Que nós possamos, meu Deus, estar, Senhor, com os nossos pensamentos alinhados aos Teus, ó Pai. E que nesse dia, Senhor Jesus, toda fortaleza na mente dos Teus filhos caiam por terra. Não sei, Senhor, o que pode estar acontecendo, qual o pensamento ruim, papai, qual o sentimento, se é sentimento de fracasso, se é sentimento de culpa, desânimo, seja o que for, papai, que esteja, Senhor, rodeando, Senhor, as nossas mentes. Quero te pedir, Espírito Santo, que em Teu nome, Senhor, venha retirar, Senhor, e que nós possamos nos ver como filhos amados, como filhas amadas, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E o que melhor nós podemos lembrar é o que o Senhor morreu na cruz por nós, nos justificou, nos perdoou, nos resgatou. Isso é maravilhoso, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos ter nas nossas mentes que o Senhor faz, que o Senhor pode muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos, ó Deus. Para a sua glória, Deus, eu peço um dia maravilhoso na sua presença, que o Senhor sinta-se bem na nossa companhia e que nós possamos, ó Deus, estar sensível à tua presença, Pai, em nome de Jesus, para a sua glória, Pai. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir. Hoje ficou um pouco longo, mas é para a glória dEle. Amém? Então, Deus te abençoe e até amanhã. E tome o seu cafezinho com Deus Pai.